E a tão famosa reunião de análise crítica, o que se espera dela de verdade? É isso que nós vamos falar na aula de hoje do requisito 9.3, análise crítica pela direção. Nós estamos na etapa então de avaliação de desempenho da norma ISO 9001. É muito importante então você colar comigo nessa aula para entender o que se espera dessa reunião, quais são os requisitos obrigatórios e quais são as saídas que eu preciso ficar atento para colocá-la no meu relatório de reunião de análise crítica. Então, vem comigo para a aula de hoje. Você já se sentiu estagnado na sua carreira, mesmo depois de tanto esforço? Aquela sensação, já fiz muitos cursos, tenho certificações, horas extras, aquela entrega total para a empresa, mas parece que nada sai do lugar? Eu já estive no seu lugar e sei o quanto é frustrante ver colegas com menos experiência alcançando os cargos maiores e também salários maiores, mas eu descobri então que nessa jornada o segredo não está só naquilo que você sabe, mas é determinado por como você aplica o conhecimento que você adquiriu. Foi pensando nisso então que eu criei a mentoria QUP, que é um método prático e consolidado para que você saia da estagnação da sua carreira. E olha só, nessa mentoria QUP você terá encontros quinzenais comigo ao vivo. Também terá acesso a um grupo de network, material exclusivo e, claro, sessões exclusivas onde estarei apenas eu e você para entender a tua necessidade, o que você precisa para conquistar promoções, salários, cargos que você tenha almejado que podem superar R$10 mil por mês. Mas atenção a um detalhe importantíssimo, serão apenas 5 pessoas, exatamente 5 vagas para que você possa participar desta mentoria comigo, com um valor promocional exclusivo que não se repetirá tão cedo. O que você precisa fazer nesse momento é muito simples, basta clicar no link que aparece na descrição desse vídeo, preencher o formulário e dar aí o primeiro passo para avançar na sua carreira e conquistar aí os ganhos financeiros desejados. Não deixe para depois. Preencha aqui agora e nós nos vemos na mentoria. Oi gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Trenzens. Eu sou o Tom Trindade, é uma alegria caminhar com vocês na nossa jornada sobre a ISO 9001 e nós já estamos na etapa 9, na seção 9 da norma, que trata da avaliação de desempenho. E em específico, na aula de hoje, já vamos falar do requisito 9.3, que é a análise crítica pela direção. É o último requisito dessa sessão e depois nós já vamos para a parte final da norma que visa a melhoria. Se você está chegando agora, saiba que no nosso canal nós trabalhamos requisito por requisito da norma e se você está nessa aula, saiba que todos os requisitos anteriores a esses estão disponíveis para você aqui na nossa playlist. E também não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro, porque semanalmente tem uma novidade aqui no nosso canal que está aqui disponível para você estudar, se especializar e cada vez mais melhorar os seus processos. Na aula de hoje vamos falar então da análise crítica pela direção, entendendo quais são os requisitos que precisam fazer parte da tão falada e esperada reunião de análise crítica feita pela direção. Mas entender também que pode ser feita de maneira diferente, talvez daquela que você está acostumado a aplicar. Vamos entender então o que diz para nós o requisito 9.3.1, que trata das generalidades. Olha só, a alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização a intervalos planejados para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. Vamos lá, presta atenção porque a norma diz aqui que essa análise crítica ela deve acontecer em intervalos planejados. O que é isso? Eu sou obrigado a fazer minha reunião uma vez por ano? Depende. Depende de como você planeja o seu sistema de gestão da qualidade e como você justifica essa frequência de reunião que você faz. E aí você vai dizer, uma vez por ano é suficiente? Uma vez por semestre é suficiente? Se você fizer ela trimestralmente é suficiente? Depende do negócio. Depende de como a empresa está aberta para tratar esses assuntos estratégicos, esses assuntos de desempenho, de forma a desenvolver isso numa certa frequência dentro da empresa. Uma coisa é identificar aquilo que é obrigatoriedade. A norma diz que você é obrigado a determinar um intervalo, a entender qual que é a frequência adequada para fazer essa análise crítica com a gestão da empresa, com a direção da empresa. Se ela é uma vez por ano, 2 vezes por ano, 4 vezes por ano, depende.
O importante é justificar. Este intervalo é adequado para o teu sistema de gestão da qualidade? Os próprios resultados é que dirão isso para nós. Um ponto já bastante importante de dizer é que para atender esse requisito, você não precisa fazer uma reunião com todos os gestores uma vez ao ano, que é um modelo mais aplicado, pelo que eu tenho visto por aí. Mas você pode fazer reuniões estratégicas. Por exemplo, num mês eu vou parar com vendas, outro mês eu vou parar com produção, outro mês eu vou analisar manutenção, outro mês eu vou analisar recursos, entender os requisitos da norma, e ao invés de fazer uma reunião com todos os gestores, fazer reuniões pontuais com os responsáveis por cada área, intercalando isso mês a mês. Também é uma opção, ou seja, não tem que ser uma reunião com todo mundo ali envolvido. O importante é entender qual é o objetivo desta análise crítica pela direção. E a norma diz para nós aqui no requisito que nós lemos. O objetivo é avaliar a adequação, a suficiência, a eficácia e o alinhamento do seu sistema de gestão da qualidade em relação aos requisitos estratégicos da organização. Ou seja, com base aonde a empresa quer chegar, aos objetivos, aos indicadores daquele ano, daquele período de monitoramento, o sistema de gestão de qualidade está caminhando para esse fluxo? Está caminhando para essa direção? Sim ou não? Se sim, você entende então que a metodologia de aplicação da tua análise crítica pela direção é eficaz. Caso não, vale a pena rever. Mas vamos ver então o que a norma traz como obrigatório, o que você deve ver, o que você deve analisar dentro da análise crítica pela direção. Olha só o que diz para nós o requisito 932 sobre as entradas de análise crítica pela direção. O que significa aqui? É que esses assuntos listados abaixo, você precisa abordá-los dentro da análise crítica pela direção. Ou seja, é obrigatório tratar minimamente esses itens. E não tratá-los é não conformidade, porque a norma diz que deve realizar considerando esses itens. E o que diz o item A? Você deve então considerar a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção. Ou seja, você precisa pegar as saídas que você teve na tua reunião anterior, os resultados da reunião anterior e trazê-los para a discussão na reunião atual. O que é isso? É trazer a foto do que saiu da reunião anterior, de ações que eram necessárias fazer para a adequação do sistema de gestão da qualidade e qual é o status disso já na entrada, como a primeira parte, como um dos temas a ser discutido dentro da tua reunião. Ou seja, aquilo que era um objetivo, aquilo que foi traçado de plano na reunião anterior, foi atendido? Qual é o resultado? Precisa traçar uma nova direção na reunião de agora? É por isso que você precisa trazer resultados de reuniões anteriores para a reunião atual. E o que diz o requisito B? Também deve tratar de mudanças e questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade. A norma sempre olha para, então, questões externas e internas. Você precisa avaliar o teu levantamento, as tuas ações, atualizações, questões de mercado, clientes, fornecedores, leis, normas, que são questões externas, e também as questões internas, voltado à estrutura, funcionários, equipamentos, tecnologia, coisas que estão envolvidas no teu processo como um todo e que vai impactar diretamente no teu resultado. Qual é a estratégia da empresa a partir desta reunião para alcançar os resultados até o objetivo da reunião seguinte? No item C, a norma diz para nós o seguinte: deve tratar de informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas a... O que quer dizer aqui? A norma está preocupada no requisito C e ela vai tratar aqui alguns itens dentro do requisito C que está voltado diretamente ao desempenho do seu processo. E nós vamos ver então o que você deve se preocupar com o desempenho do seu processo e que você deve trazer para a tua reunião como pauta de resultados, indicadores, acompanhamentos para discutir isso, buscando aí um desempenho ainda melhor, visando a melhoria contínua, que é o requisito que nós vamos tratar na sequência aqui na norma. Então, dentro do requisito C, ele diz na parte 1 o seguinte: deve então tratar da satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes. Ou seja, como está a satisfação do teu cliente? Quais resultados você traz para a análise disso? E aí pode entrar a tua pesquisa de satisfação do cliente, indicadores de reclamação, sugestões,
como que o cliente tem abordado, entrado na empresa, auditorias que o cliente fez na tua empresa e como que ele está tratando isso, se chegou novos clientes, não chegaram novos clientes. Tempo de permanência do teu cliente contigo é um indicador importante de satisfação e também questões de partes interessadas pertinentes, né? Então, o que os seus clientes, as partes externas, o que as partes interessadas estão trazendo de informação para retroalimentar o seu sistema de gestão da qualidade, que vai talvez aí mexer em projeto, mexer em produção, em volume, em tantas coisas que podem afetar o seu sistema de gestão da qualidade. Isso é o que diz o item 1. O que diz o item 2? Diz que a empresa deve também tratar da extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados. Lembrando que o objetivo da qualidade tem alinhamento direto com a política da qualidade, ou seja, os seus indicadores que têm aí relação com a política, com a saúde, com a forma que a tua empresa entende que é adequada de guiar os processos, eles estão sendo atendidos? Como está, então, cada indicador de objetivo da qualidade e como estão os planos de ações, como estão os prazos, como estão as metas estão sendo atendidas, está com tranquilidade, precisa rever metas? Tudo isso precisa ser discutido. E o que diz para nós o item 3? Diz o seguinte: tratar do desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços. É aqui que você vai trazer, então, o número de não conformidades de processo, número de retrabalho, de refugo, de perda de matéria-prima, tantas e tantas coisas voltadas ao teu processo, por exemplo, como produtividade, como índice de aproveitamento, índice de não conformidade de forma geral, é o comportamento do teu processo em relação a produto e serviço que você está entregando e que está aí trazendo a eficiência do teu processo no sentido da utilização dos recursos. Estão sendo bem aproveitados? Sim ou não? Isso é que nós precisamos nos preocupar. O item 4 diz que você precisa discutir em relação a não conformidades e ações corretivas. Opa! Então, qual que é? Eu tenho problemas no meu processo? Foram abertas não conformidades e elas foram tratadas? E se foram tratadas, sempre que falamos de não conformidades, entender se elas foram fechadas com eficácia. Se a não conformidade de fato surtiu o efeito esperado pela abertura, pela ação e pela implementação da ação corretiva planejada a ela. Então, qual é o volume de não conformidades? É um volume aceitável? É um volume expressivo? Tem que se preocupar com algum processo específico que tem aí um pico de não conformidades? E aí é a hora que a reunião de análise crítica traz para você esses detalhes importantes através de dados que você vai trazendo para alimentar esta reunião. No item 5 diz o seguinte: tratar de resultados de monitoramento e medição. Como estão os seus processos? Eles estão trabalhando numa linearidade? Estão trabalhando na média? Estão trabalhando muito no limite superior ou inferior? Ou você está tendo muita manutenção, você está tendo muita parada de máquina, muita parada de processo para corrigir, porque o seu processo é instável. Então, como que está o seu monitoramento de processo? Então, é a hora que olhamos para os registros de processos, registro de parada de máquina, manutenção, setup, troca de turno, registros de inspeção de qualidade durante o processo. Tudo isso é monitoramento que traz para nós input para melhorias, então, e tomadas de ação com base na análise crítica pela direção. O tópico 6 do requisito C diz para nós o seguinte: a preocupação dos resultados de auditoria. E isso é auditoria interna como externa. Pode ser primeira, segunda ou terceira parte. Ou seja, é hora de trazer para a reunião quais foram as não conformidades levantadas e como está o tratamento dessas não conformidades. Elas estão, de fato, sendo tratadas ou elas estão aí de canto, ignoradas, com prazo de ação atrasadas, e quais são as ações que serão tomadas, então, para resolver essas questões que impactam o sistema de gestão da qualidade, já que foi pego aí tratando de auditorias. E na última etapa da parte C, diz na parte 7 que deve se preocupar com o desempenho de provedores externos, ou seja, os seus fornecedores, os seus prestadores de serviço, como que está o monitoramento do desempenho de cada um deles, as entregas no prazo, valores, número de não conformidades, tudo isso que afeta o teu processo, que afeta a qualidade da tua produção, como que isso está. Aí você traz dados de recebimento, de inspeção de recebimento de materiais, dados de qualidade, de número de reclamações de fornecedores e melhorias que ele vai trazendo para então abordar e entender como que isso está sendo tratado no teu processo. Veja aqui que é bastante tema para se preocupar e tratar aí na discussão da análise crítica feita com a direção
pela direção. E a norma continua dizendo para nós, mas antes eu quero saber, está ficando claro para você? Está entendendo o objetivo de cada requisito, o que você deve se preocupar na norma, sim ou não? É importante, então, que você deixe aqui o teu like para entendermos aí o quanto o conteúdo está sendo absorvido por você. Vamos continuar, então. O requisito D diz que deve se preocupar também na análise crítica pela direção com a suficiência de recursos, ou seja, pessoal está suficiente, equipamento suficiente, infraestrutura está ok, tudo isso é recurso, tecnologia, equipamento, pessoal, treinamentos, tudo isso deve ser discutido para entender então o que essas peças podem contribuir para alcançar os objetivos do seu planejamento estratégico do sistema de gestão da qualidade. O requisito E diz para nós da seguinte forma: também deve ser abordado a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades que tem a ver, então, lá com o levantamento que você fez lá no requisito 6.1. Lá você levantou riscos e oportunidades. O quanto esse levantamento foi eficaz para o teu processo, o quanto ele, de fato, permitiu agir de forma preventiva, agir de forma que você não tenha perdido tempo, recursos, material, produtividade, investido da forma errada. Então, é importante você, talvez aqui, olhar para os teus riscos e oportunidades e trazer, inclusive, a atualização que teve. Quais foram os pontos que precisaram ser atacados e quais foram os novos riscos e também as novas oportunidades que o mercado oferece para ser, então, tratada aí nesta nova etapa pós-reunião de análise crítica. E o último item da parte da entrada dos temas para a análise crítica com a direção é o requisito F, que diz que deve-se pensar, então, também nas oportunidades para melhoria, ou seja, o que no teu processo oferece ali uma oportunidade de aumentar produtividade, reduzir desperdício, retrabalho, movimentação. É sempre importante olhar para os 7 desperdícios da qualidade. Temos uma aulinha sobre isso aqui também no nosso canal. Mas o quanto a oportunidade de melhoria está sendo tratada, os seus registros de ação preventiva, cadê eles? É hora de trazê-los para a reunião e entender, então, para onde esses objetivos, para onde essas melhorias vai levar a empresa, quais são os ganhos previstos com esta melhoria. É bastante coisa, né? Mas ainda não acabou. Nós vamos falar ainda agora da parte 9.3.3, que trata ainda das saídas da reunião. Se você tem assuntos obrigatórios na entrada da análise crítica, você também tem questões obrigatórias para a saída da análise crítica com a direção, pela direção. Olha só o que diz para nós, então, o requisito. As saídas da análise crítica pela direção devem incluir decisões e ações relacionadas com a oportunidade para melhoria. Uma coisa bastante importante frisar para você. Se você tem assuntos que você colocou na entrada, que é todos os assuntos que nós vimos até aqui anteriormente, todos eles você vai analisar, toda análise tem que ter uma conclusão. Então é importante que para cada assunto você dê uma saída, e essas saídas precisam estar pautadas em oportunidades para melhoria do requisito A, que está falando aqui, e também do requisito B, que fala de qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade. Ou seja, aqueles assuntos que você tratou na entrada, o que eles têm relação com o sistema de gestão da qualidade. Se impacta, precisa estar atento às mudanças, a tratar isso de uma forma formalizada para que o seu sistema de gestão da qualidade mantenha histórico, mantenha ali os dados de melhoria, como era o cenário antes e depois da melhoria. Por isso que a norma traz como obrigatoriedade entender isso. As oportunidades para melhorias, as questões de mudança e também na parte C das saídas, a necessidade de recursos. Se você vai mudar algo, se você vai adequar algo, o que você precisa? Contratar um provedor externo, contratar nova tecnologia, trazer novos treinamentos, você precisa de mais pessoal, de novas máquinas, enfim, o que você precisa? Qual é o recurso? E a norma finaliza para nós dizendo o seguinte: a organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados de análises críticas pela direção. Ou seja, tudo que você discutiu, cada tópico de entrada relacionado com os tópicos de saída, qual foi a discussão, qual é a saída e qual é o planejamento para a execução dessas ações. Tudo isso deve estar documentado, registrado num relatório de reunião, numa ata, numa planilha, numa apresentação, seja como for,
a melhor forma adequada para o teu processo, mas tem que estar documentado e é um dos itens que geralmente é auditado como um dos primeiros documentos quando se tem auditoria, por exemplo, pelos órgãos certificadores. Vai lá olhar o manual, vai olhar também a ata da análise crítica pela direção. Nós falamos bastante aqui então sobre os tópicos, sobre como interpretar e entender o que se espera, o que a norma espera. Mas olha que interessante, né? Todo requisito 9.3, ele trata então do desempenho dos processos. E tudo isso precisa finalizar com o olhar da direção para todos os dados coletados e para o desempenho do processo. E a direção precisa se comprometer com a eficácia do sistema de gestão da qualidade, envolvida aí nas ações, na direção, na discussão, no investimento de recursos, máquinas, equipamentos, pessoal, para chegar de fato aonde se deseja, que é o objetivo maior, que é a produtividade, lucratividade, novos clientes, satisfação do cliente e tudo e muito mais. Então, eu espero que esta aula, bastante detalhada para você, tenha te ajudado a entender aí os conceitos, as necessidades e como trabalhar a reunião de análise crítica. E lembrando que, se você precisar de alguma ajuda nesse tema, eu estou à tua disposição. Me chama aqui nos comentários ou também no direct no Instagram, @tomtrindade_3ens, e vamos aí conversar, entender, discutir a tua necessidade e quem sabe aí nós não desenvolvemos um trabalho junto, fazendo aí um grande planejamento para introdução, implementação e colheita também das reuniões de análise crítica pela direção. Conte comigo, eu estou à tua disposição e nós agora vamos caminhar para o final da norma. O nosso próximo requisito já vai estar dentro da seção 10, que trata de melhorias. Nós nos vemos então na próxima aula. Até breve.